Espero que tenham gostado da primeira sessão deste mini curso de apresentação muito simples da filosofia, no qual eu destaquei algumas ideias que me parecem particularmente esclarecedoras e importantes da filosofia da antiguidade e também uma única ideia da filosofia do período medieval. Vamos agora passar para o período moderno da filosofia e é um aspecto curioso que uma das ideias filosóficas que mais impacto teve em toda a história da filosofia quase não teve impacto na própria filosofia. Só que teve um impacto determinante na história da ciência e é responsável pelos imensos desenvolvimentos científicos que nós testemunhamos hoje. Só nas últimas décadas mudaram inúmeros aspectos das nossas vidas devido, em larga medida, ao impacto das novas tecnologias alimentadas pela ciência. Isto para não falar das doenças que curamos hoje e que eram incuráveis até inícios do século XX, das vacinas que previnem doenças que antes matavam grande parte das crianças, das intervenções cirúrgicas e de quase todos os aspectos da nossa vida contemporânea. Quem imaginou o impacto positivo da ciência e da vida humana foi Francis Bacon, um filósofo que, na verdade, era também um estadista, que nasceu em 1561 e morreu já no século XVII, em 1626. E é a Francis Bacon que devemos a compreensão de dois aspectos muito importantes para o desenvolvimento das ciências. Mas, por falta de tempo, eu vou falar apenas de um desses aspectos. O primeiro filósofo que teve uma influência milenar na filosofia foi Parménides. Parménides é um filósofo do século V a.C., muito antes de Sócrates. O que impressionou sobretudo os contemporâneos de Parménides, e na verdade continuou a impressionar os seus sucessores durante séculos, foi a argumentação de Parménides, que era estritamente baseada no significado das palavras. Parménides insistia que o próprio conceito do que é obriga a pensar que nada se transforma nem muda, porque pensar isso é admitir que o que é deixa de ser, e isso é uma contradição. Uma coisa ou é ou não é, insistia Parménides. Uma coisa não pode ser e não ser. O impacto de Parménides não foi literal, quer dizer, no sentido de se encontrar muitos filósofos que subscrevem as suas ideias ipsis verbis. O seu sucessor mais afamado foi Zenão de Eleia, que nasceu por volta de 490 a.C. e morreu em 430. E Zenão de Eleia formulou vários argumentos para provar que o mestre tinha razão e que tudo aquilo que os sentidos nos mostram é ilusório. Só pela reflexão pura se consegue penetrar na verdadeira natureza do que é. Por exemplo, Zenão defendia que nunca conseguimos deslocar-nos de um lugar para outro. Ir de uma cidade a outra é simplesmente uma ilusão dos sentidos, porque para chegar ao destino precisamos primeiro de chegar a metade dessa distância. E antes de chegar a metade dessa distância, é preciso chegar a metade desta outra metade. E como há um número infinito de metades a percorrer antes de chegar ao destino, seria preciso um tempo infinito para chegar lá. E por isso é impossível deslocar-nos de uma cidade a outra, por mais que os sentidos nos digam que é possível. O impacto de Parménides não foi literal, como eu afirmei, porque, não há muitos filósofos na história que considerem que o mundo é apenas um é eterno, sem partes, sem mudanças, e que tudo aquilo que os nossos sentidos indicam é falso. Apesar de encontrarmos alguns filósofos que defenderam ideias semelhantes, inclusivamente já no século XIX, Parménides não teve, num certo sentido, muitos seguidores, e por razões óbvias, porque depois de todo aquele palavreado exótico acerca do que é não poder não ser, fica tudo na mesma, na nossa vida real. Porém, ainda que literalmente quase nenhum filósofo aceitasse a sua exótica doutrina de que só é o que é, sendo tudo mais mera ilusão, Parménides teve um impacto profundo. Mudou radicalmente a direção da filosofia. Até Parménides, os filósofos procuravam explicar as origens do mundo e os seus aspectos mais fundamentais, apoiando-se em grande parte na experiência cotidiana. Alguns defenderam que o mundo tinha origem no ar e que tudo era constituído por ar em diversos estados, mais ou menos como hoje sabemos que a água tanto pode estar no estado sólido como no estado líquido ou no estado gasoso. Outros defenderam que tudo tinha origem numa espécie de matéria-prima originária e indeterminada, que tinha dado origem a tudo e que continuava a reger todas as mudanças.
Outros defenderam que tudo era constituído por apenas quatro elementos: a terra, a água, o ar e o fogo. Em todos estes casos, os filósofos não se apoiavam em exclusivo na reflexão pura. Apoiavam-se também na experiência e procuravam explicar a natureza do mundo nos seus próprios termos. Não se encontra nesses filósofos uma desvalorização em bloco do próprio mundo, tal como é revelado pelos sentidos. As reflexões de Parménides, em contraste, baseavam-se apenas no significado do próprio verbo ser. Com base apenas na reflexão, sem apelar à experiência cotidiana, Parménides punha em questão os sentidos e a experiência comum que temos das coisas. Do ponto de vista de Parménides, o mundo revelado pelos sentidos não passa de uma ilusão que parece misturar o que é com o que não é. E esta mistura, o pensamento puro, demonstra que é impossível, pensava Parménides. E por isso, só o pensamento puro revela o que realmente é, sem ilusões. Parménides é o primeiro exemplo histórico de um filósofo que leva às últimas consequências de um princípio filosófico que nunca foi claramente formulado, mas que continuou em vigência largamente até ao século XX. É o princípio da prioridade do pensamento sobre a experiência. A ideia é que o raciocínio que não se apoia na experiência, mas antes exclusivamente no próprio pensamento, é sempre mais fidedigno e tem sempre prioridade em relação a seja o que for que se avance com base também nos sentidos e não apenas no pensamento puro. O impacto de Parménides foi tal que durante milénios este princípio foi praticamente definidor da própria filosofia. E mesmo quando foi parcialmente posto em causa, continuava, afinal, a ser pressuposto. Aristóteles, por exemplo, rejeitaria o pressuposto de Parménides se lhe fosse apresentado explicitamente. Na verdade, Aristóteles mostrou, corretamente, que as reflexões de Parménides partiam do pressuposto errado de que o verbo ser queria sempre dizer existência. Pelo contrário, Aristóteles insistiu que isso é uma confusão, porque, dependendo do contexto, esse mesmo verbo é usado para exprimir diferentes conceitos, que não apenas o conceito de existência. Além disso, é preciso não esquecer que Aristóteles era, antes de mais, aquilo que nós hoje consideraríamos um cientista, mais do que um filósofo. Reparem que, das 35 obras que nos chegaram de Aristóteles, cerca de 20 obras são obras daquilo que nós hoje consideramos que são áreas científicas e não filosóficas. São obras sobre o mundo natural, são obras de astronomia, de meteorologia, de psicologia, de economia e de biologia. E em todos estes casos, é claro que Aristóteles se baseava também na experiência e não apenas no pensamento puro. Mas o impacto de Parménides fez-se mesmo assim sentir fortemente em Aristóteles, porque Aristóteles não deu qualquer atenção séria à maneira de raciocinar bem com base na experiência. Aristóteles pensava que o raciocínio realmente relevante é o dedutivo, que não depende da experiência, e não o indutivo, que se baseia e depende da experiência. O raciocínio indutivo era simples, era secundário, era indigno de atenção aturada do ponto de vista de Aristóteles. A ideia é que uma pessoa observa as coisas na vida comum, faz umas certas generalizações muito óbvias, com base na observação cotidiana, e o trabalho realmente relevante vem depois disso. São aqueles raciocínios dedutivos complexos usados para formular doutrinas filosóficas. Outro exemplo notável é Demócrito. Demócrito, que era contemporâneo de Sócrates e que morreu depois de Sócrates, Demócrito foi um dos mais profícuos autores da Antiguidade e talvez o único rival de Aristóteles. Escreveu livros sobre os mais diversos temas de filosofia, incluindo filosofia moral, mas sabemos pouquíssimo acerca das ideias de Demócrito porque toda a sua obra se perdeu. Nós temos apenas breves fragmentos e alguns relatos na Antiguidade acerca de certos pontos do seu pensamento. Na realidade, o ponto do pensamento de Demócrito que foi mais influente foi a sua doutrina atomista. A nossa própria palavra átomo, e quando nós hoje em dia falamos de átomos em ciência, a nossa palavra átomo remonta ao uso que Demócrito fez desta palavra na sua doutrina. Demócrito defendia que tudo o que existe no universo se explica pela maneira como pequenas partículas indivisíveis, os átomos, se combinam entre si. Entre cada átomo, do ponto de vista de Demócrito, não existia seja o que for. Daí aquela máxima atribuída a Demócrito de que tudo é átomos e vazio. Ora bem, à primeira vista, vocês poderiam pensar, bom, a doutrina de Demócrito parece que está na continuidade das doutrinas dos seus antecessores. Aqueles filósofos que falavam do ar, ou que falavam dos quatro elementos, ou que falavam de uma matéria-prima indeterminada. Mas as coisas não são exatamente assim. Demócrito pensava que a sua doutrina era uma resposta adequada à insistência de Parménides de que só o que é,
e considerava que a sua doutrina não era uma hipótese empírica, como será depois encarada de facto no século XVII, mas antes uma verdade conceptual, uma verdade que resulta da simples reflexão sem outra base que não o pensamento puro. De maneira que durante milénios os filósofos aceitaram de uma maneira ou de outra a prioridade do pensamento sobre a experiência, mesmo quando defendiam doutrinas que mais tarde serão defendidas com base na experiência, como é o caso de Demócrito, ou mesmo que se apoiassem na experiência, como era o caso de Aristóteles. Na verdade, ainda hoje esta doutrina está presente nos meios de comunicação social e na vida política. As pessoas pensam aparentemente que conseguem saber quais são as políticas adequadas com base apenas na reflexão e com base na experiência cotidiana e não dão grande importância à recolha científica, sistemática de informações relevantes, nem à maneira adequada de raciocinar com base nessas afirmações. Nas ciências da natureza, contudo, as coisas é claro que não são assim. É óbvio para qualquer pessoa hoje em dia que, para nós sabermos do que é feita a água, ou o que é o sol, ou o que é a tuberculose, é evidente que a observação cotidiana fugaz e nada atenta não basta. E não basta também refletir com base em pouco mais do que as próprias palavras, com a ajuda dessa experiência cotidiana fugaz. A alma do negócio, no caso das ciências empíricas, é o raciocínio indutivo bem feito. E o raciocínio indutivo bem feito exige a observação muitíssimo atenta e cuidada e não a observação fugaz do cotidiano. E foi Francis Bacon que se deu conta deste aspecto. Francis Bacon deu-se conta da falsidade do pressuposto de que conseguiríamos conhecer bem o mundo com base sobretudo no próprio pensamento e com um apoio ligeiro na experiência do cotidiano. Esse género de suposto conhecimento tinha produzido apenas séculos de disputas verbais estéreis, pensava Francis Bacon, propondo cada filósofo o seu sistema grandioso de doutrinas que, na prática, nada nos esclareciam acerca do mundo. Contudo, em vez de se deter apenas nas críticas aos seus predecessores, Francis Bacon propôs-se esclarecer construtivamente como conseguiríamos fazer melhor, como conseguiríamos conhecer realmente o mundo com base na experiência a que nós hoje chamamos científica e com base no raciocínio indutivo bem feito. O impacto histórico das ideias de Bacon é curioso, mas é um pouco enganador. Uma pessoa é tentada a pensar que Bacon não teve influência na filosofia, mas que teve imenso impacto na ciência. Por exemplo, a Royal Society de Londres, que foi a primeira instituição científica europeia com imenso impacto, foi fundada em 1662, 36 anos depois da morte de Bacon. E esta instituição é a materialização da visão que Bacon articulou acerca dos métodos e das condições para fazer ciência bem feita. E o que nós vemos da Revolução Científica do século XVII é, em grande parte, a aplicação cuidadosa desses métodos que foram defendidos e formulados por Francis Bacon. De maneira que uma pessoa poderia pensar, bom, Francis Bacon foi muito influente na ciência, mas não tanto na filosofia. Só que as coisas não são exatamente assim. E porquê? Porque naquele tempo não havia ainda esta diferença que nós hoje fazemos entre a filosofia e aquilo que nós hoje chamamos de ciência. Os principais protagonistas da Revolução Científica, que foram Kepler, Galileu e Newton, isto na passagem finais do século XVI, depois para o século XVII e depois do século XVIII, estes protagonistas, que nós hoje chamamos cientistas, eram conhecidos no seu próprio tempo como filósofos naturais, que era exatamente a mesma designação dada a filósofos como Anaximandro, ou Demócrito, ou Aristóteles, que eram filósofos que davam especial atenção ao mundo natural. Ao contrário, por exemplo, de Platão, que não tinha grande interesse em escrever um único diálogo sobre o mundo natural. Agora, o impacto de Francis Bacon foi provocar, ou pelo menos aprofundar, uma divisão no seio da filosofia. Aqueles autores que compreenderam os novos métodos, tornaram-se aquilo que nós hoje chamamos cientistas, e os outros persistiram numa perspectiva que os segundos consideravam infrutífera e um beco sem saída. Agora, reparem que, apesar de Francis Bacon ter compreendido bem um dos aspectos dos métodos científicos, e na verdade o mais importante, ele não deu atenção a um segundo aspecto que se tornou possível, possível o avanço inicial de algumas ciências. Este segundo aspecto é a aplicação da matemática para descrever com precisão os fenómenos do mundo. A descrição matemática dos fenómenos do mundo era uma ideia nova naquele tempo, defendida explicitamente e com muita
inteligência por Galileu e, uma vez mais, marcou uma diferença entre os filósofos tradicionais e os novos filósofos. Desde o tempo de Platão, que os filósofos tinham um preconceito de que a matemática não tinha aplicação no mundo natural, porque dizia respeito a um mundo abstrato, de completa precisão, ao passo que o mundo natural era vago e impreciso. Mas não foi a descrição matemática que permitiu por si a revolução científica. Porque sem métodos indutivos adequados não se consegue observar corretamente o mundo para depois conseguir descrevê-lo matematicamente. Além disso, a verdade é que ainda hoje nem todas as ciências da natureza estão profundamente matematizadas, que é uma coisa que acontece na física e em algumas outras ciências, mas algumas ciências não estão profundamente matematizadas. Mas todas as ciências da natureza são indutivas. E foi com Bacon que os filósofos naturais daquele tempo começaram a compreender como se raciocina indutivamente bem. É por isso apropriado que Bacon foi um dos mais influentes do século XVII. Mas a sua influência foi um divisor de águas. Nos séculos seguintes, os filósofos, direto ou indiretamente influenciados por Bacon, tornaram-se aquilo a que hoje nós chamamos de cientistas. Os outros ignoraram ou não compreenderam o verdadeiro alcance das suas ideias e tornaram-se daquilo que continuaram a ser conhecidos com a expressão filósofo. Por isso é que eu fiz aquela afirmação de aspecto paradoxal. Bacon foi o mais influente filósofo que quase não teve influência na história da filosofia. Os filósofos mais tradicionais podiam ignorar Bacon, mas não conseguiam ignorar a revolução científica. Os resultados científicos que começaram a surgir com Galileu, Kepler e depois Newton eram demasiado impressionantes para serem simplesmente ignorados. Estes desenvolvimentos científicos provocaram outra divisão de águas, esta, porém, apenas entre os filósofos mais tradicionais, que não seguiram Bacon e não se tornaram cientistas. Ao longo de algumas décadas depois da Revolução Científica, surgiram dois grupos distintos de filósofos, comumente conhecidos como racionalistas e empiristas. Estas designações comuns devem ser ignoradas porque são mais enganadoras do que informativas. Se vocês quiserem fazer boa filosofia e compreender bem a filosofia, devem simplesmente ignorar todos os ismos, porque isso só confunde. Mas é verdadeiro que surgiu uma diferença importante entre dois grupos de filósofos. Alguns filósofos voltaram a insistir que todo o conhecimento do mundo tinha origem na experiência. Outros, na linha de Parménides, declaravam que só a reflexão pura conseguiria revelar os aspectos fundacionais do mundo. Entre os filósofos que voltaram a destacar a importância da experiência, conta-se David Hume, um filósofo do século XVIII. Ele morreu em 1776. E que foi o mais influente destes filósofos que estou falando aqui. Na verdade, a influência de David Hume continuou a fazer-se sentir fortemente em algumas áreas da filosofia até, pelo menos, meados do século XX. Entre os filósofos que consideravam que só a reflexão pura revelava a verdadeira natureza do mundo, conta-se René Descartes, um filósofo da primeira metade do século XVII, que foi o mais influente filósofo até finais do século XVIII. Os filósofos que, como David Hume, declaravam ser pela experiência que nós conhecíamos o mundo natural, não estavam a defender nada de novo. Aristóteles defendia a mesma ideia, Tomás de Aquino defendia a mesma ideia, e estes eram os dois filósofos mais influentes do tempo de David Hume. A diferença de David Hume foi introduzir a rejeição de que se conseguisse chegar a qualquer conhecimento robusto acerca do mundo com base nos sentidos. Bom, esta ideia é surpreendente no contexto em que David Hume viveu. Reparem, David Hume rejeitava que, com base nos sentidos, nós pudéssemos ter um conhecimento qualquer robusto do mundo. E isto, no tempo em que David Hume viveu, é estranho. 24 anos antes de David Hume ter nascido sequer, já Newton tinha publicado o resultado da mais robusta investigação do mundo natural daquele tempo, a obra Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, que foi publicada em 1687. E a teoria científica aqui apresentada esteve em vigor até ao século XX. Pela primeira vez na história da humanidade, um filósofo natural conseguira formular uma teoria pormenorizada e de amplo alcance, com grande precisão matemática, ao mesmo tempo que se baseava na experiência. Mas então, por que razão insistia David Hume de que o conhecimento robusto do mundo natural, no fundo, não era possível? Ele estava a assistir precisamente ao início desse conhecimento robusto do mundo natural. Vamos esclarecer esse mistério daqui a pouco.
Mas antes importa compreender a posição de Descartes. Como David Hume, Descartes era um filósofo tradicional, mas ao contrário de David Hume, tinha um certo interesse nas ciências nascentes e deu alguns contributos nessa área. Mas o interesse principal de Descartes era garantir um espaço para a religião e para os métodos da filosofia tradicional baseados na reflexão pura. Do ponto de vista de Descartes, era pela reflexão pura que descobríamos três ideias fundantes e principais. Primeiro, que Deus existe. Segundo, que temos uma alma imortal. E terceiro, que sem Deus não há conhecimento genuíno do mundo com base na experiência, porque só Deus garante que a experiência que temos do mundo não é enganadora. O núcleo do projeto de Descartes tornou-se uma das marcas distintivas da filosofia até o século XX, que foi a preocupação urgente de assegurar que os impressionantes desenvolvimentos da ciência eram postos no seu lugar, digamos assim, ao mesmo tempo que o conhecimento mais fundamental continuava sendo de caráter religioso, por um lado, e por outro, obtido por meio da reflexão filosófica tradicional. Descartes, como os outros filósofos que seguiram na sua pegada, insistiam, portanto, no método filosófico tradicional, integralmente baseado na reflexão. A ideia é que uma pessoa não precisa de observar, medir, voltar a medir, pesar, verificar, aplicar instrumentos matemáticos de precisão, voltar a aplicá-los, voltar atrás, corrigir erros. Este trabalho era considerado menor, era indigno de um filósofo, porque o filósofo, pelo poder da simples meditação, como Parménides, teria acesso a um conhecimento muitíssimo mais importante, porque seria fundacional, seria o fundamento, sem o qual as ciências, coitadas, ruiriam. E por mais que as ciências descobrissem fosse o que fosse acerca do mundo natural, isso não colocaria em causa a prioridade da filosofia, que é como quem diz, a prioridade do pensamento sobre a experiência, pois este é o princípio primeiro da maneira tradicional de entender a filosofia. E é agora que nós compreendemos por que razão David Hume rejeitava que os avanços significativos da ciência do seu tempo constituíssem conhecimento genuíno do mundo natural. É que apesar de David Hume insistir que era pela experiência que se obtinha conhecimento do mundo, que era exatamente aquilo que Kepler, Galileu e Newton tinham realmente feito, David Hume continuava aceitando o modelo tradicional do conhecimento filosófico. A menos que o conhecimento fosse obtido por reflexão pura, não seria conhecimento no sentido filosófico do termo. Seria uma forma qualquer abastardada de falso conhecimento e não o conhecimento que os filósofos procuravam. Neste ponto, como estão vendo, David Hume não difere de Descartes ao insistir no princípio central da filosofia tradicional. Hume aceitava também a prioridade do pensamento sobre a experiência com respeito ao conhecimento filosófico genuíno. É claro que David Hume defendia que só pela experiência conseguimos obter informação do mundo, mas pensava que precisamente por ser pela experiência que obtemos essa informação não é conhecimento filosófico robusto. Não é conhecimento filosófico genuíno. Na verdade, não é conhecimento em qualquer sentido robusto do termo. Esta perspectiva persistiu até o século XX, em que vários filósofos, influenciados por David Hume, continuavam insistindo que todo o imenso conhecimento científico não era senão uma sistematização de certos aspectos da nossa experiência e não um conhecimento robusto do próprio mundo. Em suma, as ideias de Bacon acerca da indução tiveram um impacto imenso, mas não na filosofia tradicional. As ideias de Bacon sobre a indução orientaram e alimentaram a nova filosofia natural. Mas no caso da filosofia tradicional, como Descartes e David Hume, o que teve impacto não foram as ideias de Bacon acerca da indução. O que teve impacto foi o desconhecimento ou a incompreensão do verdadeiro alcance das ideias de Francis Bacon. Somos todos herdeiros da descoberta de Bacon da indução bem feita e da observação científica. É difícil exagerar o impacto que teve nos mais diversos setores da nossa vida, o impacto que teve a indução bem feita e a observação científica das coisas. Uma segunda ideia que surgiu na Idade Moderna e que teve pelo menos igual impacto nas nossas vidas não é uma ideia singular, mas um certo pacote de ideias interrelacionadas acerca da vida política. E tudo começa com a rejeição de uma doutrina comum naquele tempo, mas que na verdade nunca teve aceitação entre os mais destacados teólogos cristãos, como foi o caso de Agostinho, na Antiguidade Tardia. Ele é do século, da segunda metade do século IV e primeiro quartel do século V depois de Cristo, evidentemente. Tomás de Aquino, do século XIII, e Guilherme de Ockham, do século
de passagem do século XIII para o século XIV. Estes três, que são três dos mais destacados teólogos cristãos, não aceitavam a doutrina que depois se tornou popular na Idade Moderna e que deu origem à rejeição, deu origem a um pacote de ideias que eu vou explicar de seguida, que visam rejeitar ou propor uma alternativa para essa ideia. Mas qual é essa ideia? Essa ideia que se tornou popular na Idade Moderna e que, na verdade, não era uma ideia originalmente sancionada pelos mais destacados teólogos cristãos. Essa ideia era a doutrina do direito divino dos reis. Segundo esta ideia, que recebeu forte contestação a partir do século XVII, os reis tinham direitos absolutos sobre os seus súbditos e não tinham quaisquer direitos. Os súbditos simplesmente tinham direito a obedecer apenas, não tinham nenhum direito. Os súbditos tinham o dever de obedecer aos reis, fossem quais fossem as imposições que os reis decidissem. Apesar da doutrina do direito divino dos reis nunca ter tido forte aceitação entre os principais teólogos cristãos, era a doutrina política vigente de facto. Rejeitá-la obrigava a repensar o que explicava e justificava o poder político dos governantes. Por outras palavras, tratava-se de compreender a legitimidade do poder político. E neste contexto destacaram-se três filósofos que formularam as suas propostas no seio de um mesmo enquadramento, mas com perspectivas diferentes. Estou falando de Thomas Hobbes, que é de finais do século XVI, morreu já no século XVII, morreu em 1679. John Locke, que é posterior, que ele já morreu no início do século XVIII. E, finalmente, Jean-Jacques Rousseau, que morreu já em finais do século XVIII. Thomas Hobbes é hoje mais conhecido devido à ideia de que, sem um poder político, os seres humanos estão sempre em guerra permanente entre si. É, na expressão que ele usou, a guerra de todos contra todos. A ideia de Hobbes é que o poder político é legítimo porque é a maneira que nós temos de evitar o estado de guerra de todos contra todos. Imaginando que cada pessoa está entregue a si própria, sem qualquer coerção legal porque não há Estado, Hobbes pensava que esta situação rapidamente conduziria ao conflito generalizado. Isto não acontece porque todas as pessoas são violentas, ou imorais, ou interesseiras, mas porque basta que algumas sejam para ter esse resultado. A organização política, do ponto de vista de Hobbes, é a maneira de resolver esta situação. A liberdade, que Hobbes pensava que era um direito natural das pessoas, tal como aceitava também como outro direito natural o direito de propriedade, a liberdade é oferecida pelas pessoas a um governante ou corpo de governantes em troca da paz. Este governante fica então com a missão primeira de proteger as pessoas da violência externa e interna. É em Hobbes que nós encontramos de maneira mais explícita os primeiros germes daquilo que nós hoje chamamos contratualismo, e que é a perspectiva na qual se inspirou John Rawls, um filósofo já do século XX, que morreu em 2002, para formular aquela que é a mais influente doutrina de filosofia política do século XX. Numa das suas versões, o contratualismo é uma perspectiva acerca da legitimidade do poder do Estado. A ideia é que o poder do Estado é legítimo não porque resultou de um contrato histórico, que tenha efetivamente tido lugar, mas porque é um contrato implícito entre os súbditos, ou os cidadãos, e os governantes. É um entendimento tácito. Foi com John Locke que a maneira contratualista de pensar recebeu um importante desenvolvimento. Locke nasceu quando Hobbes tinha 44 anos e, tal e qual como Hobbes, também Locke estava preocupado com a violência e com a guerra a que assistia no seu tempo. Ao contrário de Hobbes, a resposta de Locke não foi dar poder absoluto a um governante. Na verdade, ele rejeita isso explicitamente. A proposta de Locke foi defender aquilo que nós hoje conhecemos como liberalismo. A ideia era procurar garantir que as pessoas teriam o máximo de liberdade compatível com as liberdades alheias. Este conceito de liberalismo tem como consequência outro valor político fundamental, explicitamente defendido também por Locke, que é o valor da tolerância. A tolerância é a ideia de aceitar diferentes maneiras de viver e de pensar, exigindo apenas como limite o respeito pelo direito alheio de viver e pensar de maneira diferente. Este liberalismo tolerante de Locke encontrou depois uma formulação mais influente em John Stuart Mill, isto já no século XIX. John Stuart Mill morreu em 1873, e também no mencionado John Rawls, do século XX. A reflexão política de Locke começa com a rejeição do direito divino dos reis, e isto apesar de Locke ser cristão. A doutrina do direito divino dos reis, a que Locke se opõe, não era defendida, como eu já fiz questão de sublinhar, pelos principais teólogos cristãos, nem
Agostinho não defendia tal coisa, Tomás de Aquino também não, Guilherme de Ockham também não. Mas quando nós chegamos ao século de Locke, o século XVII, era comum justificar o poder absoluto dos reis com base numa fantasia histórica. E quem fazia isso, o autor mais conhecido que fazia isso, chamava-se Robert Filmer, um autor que morreu em finais do século XVII, quando Locke tinha 21 anos. Filmer defendeu o direito divino dos reis com base na sua interpretação da Bíblia. Filmer defendia que o poder dos reis derivava do poder original de Adão sobre os filhos, e esse poder tinha sido dado a Adão diretamente por Deus. Este poder dado por Deus a Adão era absoluto, incluindo o direito de matar os filhos. O poder paternal no seio da família, do ponto de vista de Filmer, era o modelo do poder dos reis. Locke discordava da ideia de poder de direito divino dos reis que Filmer defendia e procurou por isso uma fundamentação alternativa da legitimidade do poder dos governantes e para isso usou a ideia de estado de natureza, tal como Hobbes. O estado de natureza é a situação em que as pessoas vivem sem estado e por isso não estão sujeitas a qualquer poder político. Tal como em Hobbes, não se trata de afirmar que isto aconteceu historicamente, mas antes de imaginar uma situação em que os seres humanos vivem sem estarem sujeitos a um poder político. Apesar de o estado de natureza ser uma maneira de os filósofos imaginarem uma situação específica para daí retirarem ideias sobre a legitimidade do poder político, não é menos verdadeiro que os filósofos deste período foram influenciados pela descoberta de povos que os europeus desconheciam até então e que viviam livres de qualquer poder político, como foi o caso de alguns povos indígenas das Américas. Ainda que nem todos os indígenas vivessem livres, porque alguns eram subjugados por elites políticas, como no caso dos astecas, muitos viviam realmente sem Estado em pequenas sociedades. Sabemos hoje que os indígenas viviam sem Estado, sabemos hoje que aqueles indígenas que viviam sem Estado, por vezes, tinham vidas melhores, como Locke imaginava ou concedia, e por vezes tinham vidas terríveis, como Hobbes imaginava. Hobbes pensava que no estado de natureza os seres humanos acabavam em guerra constante. Locke pensava que talvez isso não acontecesse. Mas Locke pensava que sem Estado, sem essa organização, sem essa coordenação da ação coletiva, os seres humanos não conseguiriam desenvolver alguns aspectos da vida que são proveitosos, mas que exigem uma coordenação coletiva e uma organização mais profunda. Que aspectos são esses? Bom, são, por exemplo, as artes ou os estudos. Além disso, Locke concordava que basta algumas pessoas violentas atacarem as outras para a vida pacífica ficar em risco, pelo que mesmo grupos relativamente pacíficos de pessoas vão precisar de se organizar num Estado para conseguirem, pelo menos, defender-se das ameaças externas. Tanto Hobbes como Locke pensavam que no estado de natureza estariam em vigor leis naturais, que são princípios morais de conduta, a que os seres humanos estão sempre obrigados a obedecer, mesmo que não exista Estado. Só que Hobbes e Locke diferiam na abrangência dessa lei natural. Hobbes pensava que a única lei natural que existe no estado de natureza deriva diretamente do medo da morte. Porque os seres humanos têm medo da morte, a racionalidade determina que as pessoas procurem a autopreservação e a paz. De maneira que Hobbes pensava que havia uma única lei antes do Estado. A lei era algo como promove a paz. A tragédia é que Hobbes pensava que no estado de natureza as pessoas não conseguiam alcançar o seu desidrato, sendo então precisamente esse fenómeno que fundamentaria o poder do Estado. O Estado existe, do ponto de vista de Hobbes, para assegurar a paz. Em contraste, Locke pensava que a lei natural era também um produto da racionalidade, mas que não tinha um único princípio, mas antes três. A proteção da vida, como Hobbes, mas também a proteção da liberdade e também a proteção da propriedade. No estado de natureza, segundo Locke, as pessoas chegam racionalmente à ideia de lei natural que determina que devem respeitar a vida dos outros, assim como a sua própria liberdade e a sua propriedade. A dificuldade é que basta algumas pessoas violarem a lei natural para as coisas correrem mal. E do ponto de vista de Locke é isso que fundamenta o poder do Estado. O Estado existe para defender a vida, a liberdade e a propriedade de todos de maneira justa. A defesa da propriedade que encontramos em Locke resulta de uma das mais importantes e inovadoras ideias de toda a história da filosofia e que ainda hoje faz muita falta. Locke considerava que não respeitar a propriedade é uma maneira de explorar o trabalho dos outros. Há inúmeros aspectos de pormenor aqui a examinar com atenção, aos quais eu não vou dar voz por falta de tempo, mas Locke foi talvez o primeiro filósofo a dar-se conta da imoralidade que é umas pessoas apoderarem-se do trabalho das outras. Na prática, quando isto acontece, é um sistema de escravatura, mesmo que não tenha esse nome. Para compreender o impacto inovador que isto tem, veja-se o caso de Platão, ou de Aristóteles, ou, na verdade, praticamente de qualquer outro filósofo.
Estas pessoas viviam do trabalho dos seus escravos ou do trabalho dos trabalhadores que labutavam nas suas terras. Mas não eram esses escravos nem esses trabalhadores que ficavam com a maior parte do produto do seu trabalho, eram os filósofos. Daí que a ideia de Locke acerca da proteção da propriedade seja tão importante. Curiosamente, Jean-Jacques Rousseau não compreendeu este ponto fundamental e propõe ao invés que o produto do trabalho de cada qual seja automaticamente propriedade de todos, o que na prática é mais do mesmo, ou seja, é uma maneira de explorar as pessoas que trabalham, ficando quem não trabalha com os frutos do trabalho de quem trabalha. E esta é ainda hoje, infelizmente, a maneira como estão organizadas economicamente as nossas sociedades, em grande parte. Voltando a Locke, outro ponto importante deste filósofo é rejeitar a ideia de Hobbes de que o poder legítimo dos governantes seria absoluto. Locke rejeitava explicitamente esta ideia de Hobbes, que é, na verdade, um dos germes dos regimes totalitaristas do século XX e, mais diretamente, dos regimes absolutistas dos séculos XVIII e XIX. Locke tinha duas razões para rejeitar esta ideia de Hobbes. Em primeiro lugar, Locke pensava que os governantes têm o dever de promover a vida, a liberdade e a propriedade de todos. O poder legítimo dos governantes, pensava Locke, limita-se à proteção destes direitos naturais. Ninguém lhes deu um poder absoluto do ponto de vista de Locke. Em segundo lugar, Locke pensava que o poder legítimo dos governantes não é absoluto porque é continuamente concedido pela população ou então retirado, consoante os governantes exercem corretamente o seu poder ou não. Enquanto Hobbes imaginava que as pessoas oferecem a sua submissão em troca apenas da paz, ficando a partir daí obrigadas a aceitar o poder despótico e absoluto dos governantes, Locke defendia que as pessoas contratam os governantes, com poderes limitados, para defenderem aqueles três princípios fundamentais da vida humana e têm o direito de anular o contrato caso seja violado pelos governantes. Um aspecto curioso é que Hobbes só aceitava a legitimidade da maioria das pessoas quando estas dão soberania ao governante. Neste ponto, Hobbes pensava que a vontade da maioria tinha peso político. Mesmo que uma minoria de pessoas não quisesse dar a sua soberania ao governante, seria a maioria que decidia, ficando depois essa minoria igualmente obrigada a ser súbdita do soberano e a obedecer ao soberano. Mas depois desse ponto, depois de instituído o soberano, Hobbes pensava que a vontade da maioria não tinha qualquer peso político, porque a partir desse ponto o soberano passava a ter poder absoluto. Mesmo que a maioria decidisse depor o governante, a maioria não teria legitimidade para fazer tal coisa. Espantosamente, era assim que Hobbes via as coisas. Agora, Locke não via as coisas desta maneira. Ao contrário de Hobbes, Locke tinha um pensamento a que hoje nós consideraríamos democrático, por oposição a ditatorial. Do ponto de vista de Locke, é a vontade contínua da maioria para aceitar o poder do governante que lhe dá legitimidade. Se a dado ponto a maioria deixar de aceitar o poder do governante, porque este não cumpriu a sua parte do contrato, a deposição do governante é legítima. A ideia de Estado de natureza e de contrato social foi também explorada, como já avancei, por Jean-Jacques Rousseau, que nasceu 8 anos depois da morte de Locke. Rousseau foi muito influenciado pelos relatos que chegaram naquele tempo à Europa dos povos indígenas que viviam em suposta harmonia com a natureza e sem hierarquias opressoras. Quase toda a reflexão política de Jean-Jacques Rousseau resulta de tentar conceber uma maneira de devolver a humanidade a uma condição social melhor que, do seu ponto de vista, teria sido destruída pelo modo de vida europeu. Nessa condição de vida, as pessoas seriam livres de qualquer opressão, seriam economicamente iguais, teriam bem-estar e viveriam em harmonia com a natureza e com os outros seres humanos. De maneira que a reflexão de Rousseau parte de um estado de natureza que, ao contrário de Locke e de Hobbes, ele considerava histórico e não uma experiência mental para estabelecer a legitimidade do poder político. O estado de natureza que Rousseau imaginava, não é factual, porque muitos povos que viviam nesse estado não tinham vidas idílicas, mas Rousseau pensava que os seres humanos reais, historicamente, tinham vidas idílicas quando viviam sem Estado e sem as complicações da vida moderna. É claro que quando nós temos uma visão idílica do passado, como Rousseau, precisamos explicar como é que se chegou a um presente que não é nada idílico. Esta é a tarefa a que Rousseau se dedicou num livro que publicou em 1754, Discurso sobre a origem e fundamento da desigualdade entre os homens, e do ponto de vista de Rousseau, os seres humanos idílicos, no estado de natureza, ou seja, o tal bom selvagem, nesse estado de natureza os seres humanos são autossuficientes, não precisam de trabalhar, são solitários e são pacíficos. Não têm também grande memória do passado, não têm ansiedades com o futuro e vivem numa espécie de presente eterno, sem preocupações nem tensões. Na verdade, vivem mais ou menos adormecidos, entregues ao aqui e agora de uma vida fácil, sem agitações nem grandes emoções, mais ou menos como o bicho preguiça. Como é evidente,
estas ideias são fantasiosas. Os seres humanos estão entre os mais sociais dos animais, exceto em condições muito especiais. Os seres humanos não vivem sozinhos, ao contrário de alguns animais. Mas era assim que Rousseau via as coisas. Rousseau pensava que este estado idílico entrou em declínio quando os seres humanos começaram a viver em grupo. Isto aconteceu porque, num estado de abundância e sem os artificialismos do amor romântico, as pessoas reproduzem-se aceleradamente, pensava Rousseau. E é aqui então que começa a desgraça. Surge o ciúme sexual, o desejo de dominação e o desejo de prestígio social. Surge a hierarquia social, porque as pessoas querem estar situadas acima dos outros na hierarquia do prestígio. O saudável amor de si que existia antes é substituído pelo amor próprio, que é a patologia social de querer ter seguidores no YouTube. Bom, Rousseau não conhecia o YouTube, mas a ideia é essa, ok? Agora, aqueles seres humanos que conseguem ter posições de dominação para satisfazer o seu patológico amor próprio acabam convencendo os outros de que é preciso ter uma sociedade política para conseguirem viver todos melhor. É preciso leis, é preciso proibições e é preciso punições. Na verdade, pensava Rousseau, a sociedade política, com as suas leis e punições, serve apenas para cimentar o poder dos poderosos e para alimentar a patologia do amor próprio e não para tornar melhor a vida de todos. Agora, reparem aqui um ponto importante. Rousseau não pensava que a própria ideia de justiça corretamente entendida seja uma mentira. O que Rousseau pensava é que esta ideia era distorcida e instrumentalizada para cimentar o poder predatório dos poderosos que exploram os mais fracos. A tarefa seguinte de Rousseau foi explicar como essa falsa justiça dos poderosos poderia ser substituída por uma justiça genuína. E essa é a tarefa da sua obra mais influente, O Contrato Social, que foi publicada em 1762. No Contrato Social, Rousseau defendeu as suas ideias mais importantes de filosofia política. Em primeiro lugar, como Locke, Rousseau considerava que a liberdade é um dos valores primeiros da humanidade, se não o primeiro. Sobreviver é importante, mas a sobrevivência sem liberdade não é ainda uma vida apropriadamente humana. Contudo, a liberdade é ameaçada porque precisamos de associar-nos a outros seres humanos, uma vez que não somos autossuficientes. A dificuldade é garantir que essa associação não nos escraviza, tirando-nos a liberdade. Rousseau pensava que a única maneira de fazer isso seria constituir uma associação em que todos são membros por igual, o que significa que não há governantes nem governados. Os governantes e os governados são os mesmos. É um autogoverno, mas é um autogoverno coletivo, mais ou menos como uma pessoa isolada se governa a si mesma. De maneira que as leis que emergem desse corpo político são a expressão de todos os membros da sociedade, porque todos fazem parte do corpo político que determinou as leis. Até aqui, Rousseau está apenas a defender o regime democrático ateniense. E Rousseau sabia perfeitamente que era um regime muitíssimo criticado praticamente por toda a gente, desde Platão e Aristóteles, porque todos tinham visto os excessos populistas e a instabilidade da democracia ateniense, que invariavelmente dava lugar a tiranias. E hoje, no século XXI, parece que estamos de novo a assistir aproximadamente ao mesmo. Por isso, Rousseau tinha consciência de que teria de imaginar qualquer coisa que conseguisse evitar as desgraças conhecidas das democracias diretas, como era o caso da democracia ateniense. Entre outros fatores, estas desgraças resultavam da força ditatorial e injusta das maiorias. As maiorias não têm sempre razão e são por vezes imorais, irresponsáveis e volúveis. E Rousseau é um dos filósofos que viu muito bem este ponto. A resposta de Rousseau é uma das maiores dores de cabeça dos comentadores, ao mesmo tempo que, do meu ponto de vista, é uma das ideias mais interessantes da história da filosofia política. É o conceito de vontade geral. À primeira vista, o conceito não passa de uma fantasia insuscetível de real afirmação. Em aplicação. Mas vamos ver primeiro o que entende Rousseau por vontade geral e talvez seja melhor começar pelo que não é a vontade geral. A vontade geral não é simplesmente a vontade da maioria, porque é isso que dá origem às injustiças da maioria que exploram e oprimem as minorias, que é aquilo que nós assistimos do mundo contemporâneo. Rousseau sabia disso e não entendia a vontade geral dessa maneira. A vontade geral era entendida por Rousseau como a expressão não da maioria, mas de todos os membros da sociedade política. Esta vontade é geral porque tem origem em todos e porque se aplica a todos. Uma boa maneira de compreender o que Rousseau tinha em mente é pela negativa, explicando aquilo a que Rousseau se opunha e aquilo que ele rejeitava na sociedade que ele imaginou. Rousseau pensava que as pessoas que constituem a sociedade política, votando em conjunto,
só conseguem ter uma vontade geral única, que é a expressão da própria sociedade e ao mesmo tempo de cada um dos seus membros, caso se considerem como que irmãos, caso tenham uma atitude fraterna com as outras pessoas. As pessoas não podem ver a Assembleia como um palco de disputas para ver quem tem mais força política, para ver quem tem mais prestígio, para ver quem tem mais retórica, que é aquilo que de facto acontece hoje em dia nos parlamentos e noutras associações do mundo contemporâneo. Rousseau pensava que a vontade geral só se manifesta caso todas as pessoas de uma sociedade estejam interessadas em decidir de boa fé o melhor para todos, ao invés de cada um tentar fazer valer os seus interesses particulares à força. O poder político, constituído por toda a população e que manifesta a vontade geral, não consegue governar por si próprio, porque isso seria impraticável. De maneira que este corpo político nomeia um governo, que é cuidadosamente vigiado pelo único corpo político soberano, que é a totalidade da população, e não um parlamento eleito. De maneira que a ideia de vontade geral é muito interessante, apesar de levantar imensas perplexidades. Levanta muitas perplexidades porque diferentes pessoas têm diferentes interesses e têm diferentes necessidades. Mas reparem, Rousseau pensava que todos os seres humanos tinham um certo pacote igual de interesses e de necessidades, de maneira que a vontade geral teria a unicidade que Rousseau defendia, uma vez que tratar-se-ia de responder adequadamente a esse pacote igual de interesses e necessidades que todos têm. Talvez a sua ideia fosse que, à parte desse pacote igual, cada um zelaria pelos seus interesses particulares, desde que não atropelasse os interesses dos outros. E este é também um interesse que todos os seres humanos supostamente têm. Eu penso que a maneira mais caridosa de compreender a polémica ideia de vontade geral de Rousseau será talvez contrastá-la com o que nós hoje entendemos que é uma decisão democrática tomada em Assembleia. O que entendemos hoje por processo democrático de decisão é, no fundo, uma guerra verbal de todos contra todos, ganhando no fim quem tem mais força retórica e procurando cada qual ir sempre até ao limite daquilo que é permitido pelas regras da própria Assembleia. A ideia de Rousseau é que esta maneira de proceder não exprime a vontade geral, exprime apenas um jogo de interesses, em que ganha quem tem mais força. Força militar, força económica, força de retórica, força mediática. Para exprimir a vontade geral é preciso que as pessoas tenham uma atitude de boa fé, uma atitude fraterna, uma atitude de cooperação, tentando resolver cooperativamente um problema coletivo específico. Mas resolver o melhor possível um problema social ou político não é a mesma coisa do que resolvê-lo de acordo com um ou outro grupo de pressão ou grupo de interesses. É resolvê-lo de maneira justa. E se for realmente justa, todos concordarão que é justa, desde que não estejam apenas a tentar defender os seus interesses particulares ou os seus interesses de grupo. A ideia de vontade geral é controversa, enfrenta dificuldades notórias, mas do meu ponto de vista é talvez a mais estimulante ideia de filosofia política de toda a história. Eu diria até que é um dos grandes desafios políticos do nosso tempo, porque a única concepção que atualmente temos da política é uma concepção combativa, em que diferentes grupos exibem a sua força na arena pública, como num jogo de boxe. E esta é certamente a maneira errada de ver as coisas. Mesmo que a vontade geral de Rousseau seja impraticável, tem pelo menos o mérito de apontar, no meu ponto de vista, para a direção, apontar na direção certa. E não é inédito algo como isto. Em algumas instituições que funcionam particularmente bem, consegue-se gerar estes consensos, que é basicamente o que Rousseau tinha em mente. Gerar um consenso que não é apenas a vontade da maioria, mas é um amplo consenso, porque as pessoas estão de boa fé, refletem cuidadosamente, observam as provas e concordam que o melhor é aquela proposta. Muito bem, e com isto nós terminamos a nossa segunda sessão deste super mini curso de apresentação da filosofia. Apresentei-vos hoje algumas ideias de filosofia moderna que me parece que são particularmente impactantes e particularmente esclarecedoras, e na próxima sessão vamos falar então um pouco da filosofia contemporânea e de algumas ideias que me parecem importantes na filosofia contemporânea. Espero que tenham gostado, obrigado pela vossa atenção e até à próxima.